Durante anos, as lutas de poder reais têm se desenrolado atrás de portas fechadas. Mas poucos desenvolvimentos chocaram mais os insiders do que os relatos de que o príncipe William assumiu o controle da propriedade privada da rainha. O que deveria ter sido um assunto familiar silencioso, em vez disso, provocou indignação, com fontes afirmando que os parentes de Camila ficaram furiosos e se sentiram profundamente traídos. À medida que as tensões supostamente aumentavam e as lealdades eram testadas, muitos começaram a fazer a mesma pergunta inquietante: o que realmente aconteceu? E por que esse movimento inesperado inflamou divisões tão amargas dentro do círculo real? E como você acha que a família de Camila conseguiu a propriedade privada? O controle de William seria revertido mais tarde? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Para nos ajudar a criar mais vídeos e descobrir o drama real mais recente, por favor, inscreva-se. A herança que mudou tudo. Durante anos, os observadores reais haviam se acostumado a ver a monarquia britânica projetar uma imagem de harmonia perfeita. Aparições públicas, cerimônias grandiosas e sorrisos cuidadosamente planeados criavam a impressão de que tudo, atrás das paredes do palácio, estava calmo e unido. No entanto, por baixo dessa imagem polida, tensões silenciosas vinham se acumulando há algum tempo. Mesmo assim, muito poucos imaginavam que uma única herança privada despertaria tanta curiosidade, especulação e preocupação sussurrada. Após a morte da rainha Elizabeth II, o príncipe William assumiu a propriedade de uma das propriedades privadas mais valiosas e mais guardadas da falecida monarca. Para o mundo exterior, a transferência parecia rotineira. Afinal, a história real sempre foi construída sobre sucessão. Propriedades são herdadas, títulos passam de uma geração para a seguinte, e antigas tradições continuam sem atrair muita controvérsia. Mas, de acordo com relatos de insiders do palácio, esta transição particular carregava um significado muito maior do que muitas pessoas percebiam. Fontes próximas aos círculos reais sugeriram que a rainha Camila não foi incluída em nenhuma discussão antes que a decisão fosse concluída. Não houve supostamente reuniões privadas, nenhum esforço gradual para prepará-la e nenhuma tentativa de explicar as implicações mais profundas da transferência. Quando aqueles ao seu redor se tornaram cientes do que havia acontecido, todos os detalhes já haviam sido resolvidos. Esse único detalhe, afirmaram insiders, alterou dramaticamente o clima dentro dos círculos reais, porque esta propriedade representava muito mais do que acres de terra ou propriedade valiosa. Ela permanecia como um símbolo de confiança, legado e influência. Ao longo dos seus 70 anos de reinado, a rainha Elizabeth havia protegido esta posse privada com cuidado extraordinário. Para muitos observadores dentro do palácio, a herança de William parecia carregar um significado mais profundo. Não era vista como um simples processo legal, mas sim como uma declaração silenciosa sobre continuidade, autoridade e a direção futura da monarquia. Alguns até se perguntaram se a mensagem havia sido entregue intencionalmente, sem que uma única palavra fosse dita. O que tornava a situação ainda mais fascinante era a resposta do príncipe William, ou melhor, a falta dela. Não houve entrevistas na televisão, nenhuma explicação pública, nenhuma tentativa de tranquilizar ninguém, nem mesmo uma declaração cuidadosamente redigida. Nada. E aqueles que entendem a política real sabem que o silêncio dentro da monarquia pode ser muito mais poderoso do que qualquer discurso. Num mundo onde cada gesto é estudado e cada frase é medida, não dizer nada, às vezes cria a mensagem mais alta de todas, deixando tanto apoiadores quanto críticos se perguntando o que exatamente se esconde por baixo da superfície. Quem foi mais afetado pelo controle de William? Como eles reagiram? Vamos mergulhar nos detalhes do pânico repentino sentido pela família de Camila atrás de portas fechadas. O lento desaparecimento da influência. À medida que a notícia da transferência começava a circular silenciosamente dentro dos círculos reais, uma onda de inquietação supostamente começou a crescer entre os membros da família extensa da rainha Camila. Não era o tipo de pânico que vem de escândalos públicos ou desentendimentos altos. Em vez disso, era algo mais sutil e mais difícil de explicar. Estes não eram parentes distantes, que só se encontravam de vez em quando, ou trocavam saudações educadas durante as festas. Muitos deles haviam construído ao longo dos anos conexões estáveis e próximas dentro do ambiente real que envolvia o rei Charles e Camila. Com o tempo, a proximidade deles com o casal havia aberto portas que de outra forma teriam permanecido fechadas. Havia criado oportunidades, relacionamentos e acesso a espaços influentes.
Lentamente, essa proximidade real havia se tornado parte da identidade deles e até das suas vidas diárias. Mas então, quase sem aviso, as coisas começaram a parecer diferentes. Não houve anúncio oficial removendo ninguém. Não houve discussões públicas ou sinais visíveis de ruptura. Na superfície, tudo ainda parecia controlado e ordenado. No entanto, por baixo, algo havia mudado. O problema não era a ação, era a confusão. Ninguém parecia entender claramente quais eram as novas expectativas ou como a nova estrutura funcionaria. E em tais ambientes, a incerteza é frequentemente mais perturbadora do que o desacordo aberto. Quando as regras são claras, as pessoas podem se ajustar, mas quando são incertas, cada interação começa a parecer incerta e arriscada. De acordo com observadores do palácio, até pequenas mudanças se tornaram notáveis quase imediatamente. Reuniões que outrora pareciam relaxadas e familiares começaram a parecer tensas e cuidadosas. Conversas que costumavam fluir facilmente se tornaram mais curtas, mais formais e mais controladas. Pessoas que outrora se sentiam confortáveis falando livremente, agora pausavam com mais frequência, escolhendo as suas palavras com maior cuidado, como se temessem dizer a coisa errada. Ao mesmo tempo, a própria rainha Camila, supostamente, havia recuado ligeiramente do lado visível das atividades do palácio, permanecendo mais nos bastidores dentro das paredes do palácio. Isso só acrescentou a tensão silenciosa que se acumulava ao redor do seu círculo. Aqueles mais próximos dela supostamente buscavam clareza e tranquilidade, tentando entender para que direção as coisas estavam se movendo. Mas o que mais os perturbava não era a ideia de um choque dramático ou uma ruptura repentina. Em vez disso, era algo muito menos visível e muito mais difícil de confrontar. Era o lento desaparecimento da influência, não através de uma decisão ousada ou de um único anúncio público, mas através de muitas mudanças pequenas e quase invisíveis. Uma reunião que já não incluía certos nomes, um convite que não chegava, uma discussão que agora exigia aprovação extra, um relacionamento que pouco a pouco já não carregava a mesma importância que outrora tinha, porque na vida real a influência raramente desaparece num único momento. Ela, normalmente, não termina com confrontação ou barulho. Mais frequentemente, ela enfraquece silenciosamente, passo a passo, quase sem aviso. E quando as pessoas finalmente reconhecem o que mudou, elas muitas vezes percebem que todo o panorama ao redor delas já foi silenciosamente remodelado, porque a família de Camila se sentiria com direito à herança real. Eles ocupam alguma posição na família real. Eles poderiam estar silenciosamente explorando a sua posição na família real para ganhos pessoais. Vamos descobrir por que a família de Camila ocupa um lugar único na vida real. O papel silencioso dos filhos de Camila. Os dois filhos da rainha Camila, Tom Parker Bowles e Laura Lopes, ocupam um lugar único e cuidadosamente equilibrado dentro da família real mais ampla. A posição deles é incomum porque, ao contrário dos filhos do rei Charles, eles não são royals ativos. Eles não detêm títulos reais, eles não cumprem deveres reais oficiais e nunca entraram em papéis formais dentro da monarquia. Em vez disso, eles escolheram construir vidas, carreiras e famílias independentes enquanto ainda mantêm um relacionamento próximo e amoroso com a sua mãe. Tom Parker Bowles é amplamente conhecido como escritor de comida, crítico e personalidade de televisão. Ele construiu uma forte reputação no mundo culinário através dos seus livros, críticas e aparições na mídia. Laura Lopes, por outro lado, trabalha no mundo da arte como curadora e é conhecida por manter um estilo de vida muito mais quieto e privado. Ambos os irmãos geralmente se mantiveram afastados da atenção constante da mídia, preferindo viver vidas profissionais e familiares normais em vez de serem puxados para a publicidade real. Apesar da intensa atenção pública e controvérsia que cercou a sua mãe por muitos anos, tanto Tom quanto Laura mostraram consistentemente lealdade a ela. Durante o período em que o relacionamento de Camila com o rei Charles era fortemente criticado e amplamente debatido na mídia, os filhos ficaram ao lado dela. Eles frequentemente a descreveram como uma mãe carinhosa e dedicada que permaneceu firme e apoiadora ao longo da criação deles, mesmo durante momentos públicos difíceis. A conexão deles com a família real se tornou mais visível após o casamento de Camila com o rei Charles em 2005. Eles participaram do casamento e de tempos em tempos apareceram em ocasiões reais importantes. No entanto, eles nunca se tornaram parte da estrutura oficial de trabalho da monarquia.
Como observado pela Vanity Fair, eles ocupam uma posição peculiar, mas significativa, próximos o suficiente para serem considerados família, mas independentes o suficiente para viver fora das obrigações reais. Em termos simples, eles são enteados do rei, enquanto ainda mantêm as suas identidades pessoais e vidas privadas. Outro elemento importante no ajuste de Camila à vida real tem sido a influência estabilizadora dos seus próprios filhos. De acordo com observadores reais, Tom e Laura ajudam a mantê-la com os pés no chão. Ao contrário de cortesãos, conselheiros ou figuras públicas que frequentemente cercam a vida real, os seus filhos a tratam simplesmente como mãe. Eles a veem como mãe, avó e membro da família em primeiro lugar, não apenas como rainha. Essa conexão familiar normal ajudou-a a manter o equilíbrio emocional e um senso de vida cotidiana, mesmo dentro do mundo altamente formal do palácio. Hoje, Tom Parker Bowles e Laura Lopes permanecem membros respeitados e bem-vindos do círculo real mais amplo. O papel deles não é definido por dever ou responsabilidade constitucional, mas por laços familiares, lealdade e respeito pessoal. Isso torna a situação deles rara numa monarquia moderna, onde laços familiares e dever público geralmente são fortemente misturados, mas no caso deles, permanecem claramente separados. A ação de William poderia ser deliberadamente destinada a expulsar a família de Camila? Poderia ser um movimento sincero para limpar a monarquia? Vamos mergulhar nos detalhes da Revolução Silenciosa de William ao remodelar a monarquia. A Revolução Institucional Silenciosa de William. Talvez a parte mais marcante de toda a situação não fosse o que o príncipe William disse ou fez publicamente, mas o que ele não fez. Em nenhum momento ele pareceu hostil ou confrontacional. Não houve argumentos dramáticos diante das câmeras, nenhum discurso emocional para a nação e nenhuma acusação aberta dirigida a alguém dentro ou ao redor da Casa Real. O público não viu sinais de uma batalha real se desenrolando. No entanto, nos bastidores, algo muito mais poderoso estava acontecendo. Pessoas próximas à situação descreveram como uma transformação silenciosa mais firme, uma revolução silenciosa que não dependia de barulho ou drama público, mas de mudanças cuidadosas passo a passo que lentamente remodelavam o funcionamento das coisas. A propriedade não mudou da noite para o dia. Em vez disso, ela mudou de formas pequenas, mas significativas, que só se tornaram claras com o tempo. O acesso a espaços importantes e a tomada de decisões se tornou mais controlado. Processos que outrora eram informais e flexíveis, agora eram revisados com mais cuidado. Arranjos de longa data, alguns dos quais existiam confortavelmente por anos, de repente passaram por exame mais próximo. Até privilégios familiares, aos quais as pessoas haviam se acostumado, já não eram automáticos. Eles agora eram esperados a seguir procedimentos mais claros e mais formais. Essa mudança importava porque tocava no coração de como a influência real havia funcionado tradicionalmente por gerações. Grande parte dessa influência havia sido construída em relacionamentos pessoais. Frequentemente era sobre quem conhecia quem havia conquistado confiança ao longo do tempo e quem havia ganhado silenciosamente acesso através de lealdade e familiaridade em vez de sistemas oficiais. Mas, de acordo com aqueles que observavam a mudança, William e os seus assessores estavam visando um modelo diferente. Eles pareciam estar construindo uma monarquia mais enxuta e mais estruturada. Que dependia menos de conexões pessoais e mais de regras claras, papéis definidos e prestação de contas formal. Para os seus apoiadores, essa abordagem parecia uma modernização necessária. Eles acreditavam que a instituição precisava ser protegida de fraquezas ocultas, hábitos desatualizados e estruturas de poder informais que eram difíceis de monitorar ou controlar. Aos olhos deles, essas mudanças não eram duras, mas responsáveis. No entanto, os críticos interpretavam os mesmos desenvolvimentos de uma forma muito diferente. Para eles, o novo sistema parecia mais frio e menos pessoal. Eles viam contribuintes de longa data sendo afastados, não através de rejeição aberta, mas através de reestruturação silenciosa.
Pessoas que outrora estiveram próximas dos funcionamentos internos do mundo real supostamente se encontravam lentamente removidas da influência, às vezes sem confrontação dramática, mas com mudança administrativa firme. O que tornava isso ainda mais notável era o comportamento de William ao longo de tudo. Ele permaneceu composto, firme e medido. Ele não reagiu publicamente a críticas ou especulações. Em vez disso, manteve uma presença calma, deixando as mudanças falarem por si mesmas. De muitas formas, isso refletia um estilo de liderança moldado pela lição frequentemente associada à avó que o criou, que o poder real nem sempre precisa se anunciar em voz alta. Às vezes, é mais eficaz quando se move silenciosamente, firmemente e sem chamar atenção para a sua mão. A mudança de William poderia ter sido inspirada em algo que ele aprendeu com a rainha Elizabeth. Ele compartilhava algum laço próximo com ela. Vamos mergulhar nos detalhes da revelação do príncipe William sobre como o seu laço com os avós evoluiu da formalidade para o calor. A reflexão de William sobre avós amorosos. O príncipe William uma vez deu uma visão rara e muito pessoal sobre como foi crescer com os seus avós, a rainha Elizabeth II e o príncipe Philip. Ele se abriu sobre o relacionamento deles durante a sua aparição em The Reluctant Traveler with Eugene Levy, oferecendo uma imagem mais suave e mais humana da vida, dentro da família real, do que o público geralmente vê. William explicou que nos seus anos mais jovens, a vida ao redor dos seus avós era fortemente moldada pela tradição, dever e formalidade. Como resultado, até os relacionamentos familiares carregavam uma certa distância. Conversas e visitas eram respeitosas e adequadas, mas nem sempre relaxadas ou abertamente afetuosas. Ele observou que isso não era incomum para pessoas da geração deles, especialmente para a rainha e o príncipe Philip, que cresceram numa época em que a expressão emocional era frequentemente mantida privada e contida. Apesar dessa atmosfera formal, William deixou claro que o laço ainda era forte. Ele descreveu ter um bom e estável relacionamento com ambos os avós, mesmo que fosse expresso de uma forma mais silenciosa. Com o tempo, no entanto, algo mudou de forma notável e bela. À medida que a rainha Elizabeth II e o príncipe Philip entravam nos seus anos mais avançados, particularmente nos seus 80 anos, eles começaram a relaxar um pouco, como William colocou. Com a idade, as responsabilidades pareciam mais leves, as rotinas se tornavam menos rígidas e as interações com a família cresciam mais calorosas e mais abertas. Essa mudança permitiu a William experimentar um lado muito diferente deles. As visitas se tornavam mais alegres, cheias de risos, histórias compartilhadas e um maior senso de facilidade. A distância que outrora existia entre monarca e neto lentamente dava lugar a algo mais natural e afetuoso. William recordou esses anos posteriores com profunda apreciação, descrevendo-os como alguns dos momentos familiares mais felizes que ele experimentou com eles. As suas reflexões também revelam algo mais profundo sobre a família real como um todo. Por trás da imagem pública de dever e cerimônia havia relacionamentos pessoais reais que evoluíam como em qualquer outra família. As memórias de William mostram que até as tradições mais formais podem suavizar com a idade, a experiência e a confiança. Ele também falou honestamente sobre a sua própria jornada como futuro rei. Como jovem príncipe, o peso da expectativa às vezes parecia pesado e incerto, mas com a maturidade ele cresceu mais confiante e enraizado no seu papel. Hoje, ele diz que se sente mais preparado para o que está por vir e mais em paz com as responsabilidades que eventualmente virão. Através das suas reflexões, William não falou apenas sobre reis e consortes, mas sobre avós que se tornaram mais abertos, mais relaxados e mais emocionalmente presentes nos seus anos posteriores, deixando para trás memórias cheias de calor, risos e amor. A mudança de William poderia ter sido tomada por vingança por Diana? A sombra de Diana poderia estar espreitando em algum lugar no palácio? Vamos olhar para os detalhes de velhas feridas que poderiam ter influenciado novas batalhas, quando o dever colide com a memória. Mas esta história nunca foi apenas sobre títulos de terra ou quem ganha acesso a quê dentro das paredes reais. Esses são apenas os detalhes superficiais que as pessoas veem. Por baixo de tudo, algo muito mais antigo e mais pesado estava em ação. História, uma longa cadeia de eventos, emoções e memórias que não podem simplesmente ser lavadas ou reescritas pelo tempo.
O príncipe William cresceu bem no meio de uma das rupturas reais mais dolorosas e públicas da história moderna. Ele não apenas ouviu sobre isso em relatórios, ele viveu isso como criança. Ele viu o casamento dos seus pais lentamente se desfazer sob intensa atenção pública. Ele assistiu a sua mãe, Princesa Diana, lutar com dor emocional enquanto o mundo observava e julgava à distância. Ele também viu como Camila se tornou uma das figuras mais comentadas e debatidas na Grã-Bretanha, cercada por críticas, culpas e controvérsia por muitos anos. Todas essas experiências deixaram marcas profundas nele. Memórias de infância não desaparecem facilmente, especialmente aquelas cheias de tensão e tristeza. Elas frequentemente moldam como uma pessoa pensa, mesmo na idade adulta. É por isso que alguns observadores silenciosamente acreditavam que as ações de William poderiam não ser puramente institucionais. Eles sugeriam que sentimentos pessoais ainda poderiam estar presentes por baixo do seu comportamento oficial cuidadoso. Por outro lado, muitos discordavam fortemente dessa ideia, dizendo que William sempre mostrou disciplina rigorosa e uma forte capacidade de separar emoções privadas das suas responsabilidades reais. Na verdade, ambas as interpretações podem conter algum nível de realidade dependendo de como se vê ele. Ao mesmo tempo, o rei Charles se encontrou numa posição emocional extremamente difícil. De um lado estava tipo a sua esposa, Rainha Camila, que finalmente havia conquistado aceitação após anos de luta pública. Do outro lado estava o seu filho mais velho, Príncipe William, o futuro da própria monarquia. Qualquer tentativa aberta de intervir arriscava puxar a família para um conflito fresco, algo que a instituição não podia pagar. Mas permanecer em silêncio vinha com o seu próprio custo, pois deixava os apoiadores de Camila se sentindo frustrados e desprotegidos. Havia esperanças silenciosas em alguns círculos de que Charles pudesse intervir privadamente, falar com William e aliviar a tensão atrás de portas fechadas. No entanto, essas esperanças pareciam desaparecer com o tempo. De acordo com sussurros do palácio, William não mostrou interesse em mudar a sua posição ou ajustar a sua abordagem. E Charles, ciente do quadro maior, parecia entender uma verdade dolorosa. Desafiar o futuro rei diretamente poderia criar consequências muito maiores do que simplesmente permitir que os eventos se desenrolassem. Era um ato de equilíbrio profundamente desconfortável, sem solução clara. Para Charles, pode ter sido um dos desafios emocionalmente mais isolantes do seu reinado, preso entre o dever para com a sua esposa e a lealdade ao filho que um dia herdaria tudo. Camila poderia ter herdado a propriedade privada da própria Rainha Elizabeth. As rainhas eram cordiais? Vamos descobrir. Da suspeita à aceitação real. De acordo com o biógrafo real Christopher Anderson, o relacionamento entre a Rainha Elizabeth II e Camilla Parker Bowles mudou lentamente ao longo de muitos anos, passando da suspeita e distância para a aceitação eventual e apoio silencioso no capítulo final da vida da rainha. Anderson explicou que nos primeiros anos, a rainha estava profundamente inquieta com o lugar de Camila na vida do príncipe Charles. Após a ruptura do casamento de Charles e da princesa Diana e a crise pública que se seguiu, as tensões dentro da família real aumentaram e Camila se tornou uma figura altamente sensível dentro dos círculos do palácio. Anderson afirma que tanto a rainha Elizabeth II quanto a rainha-mãe inicialmente responsabilizavam Camila, pelo menos em parte, pelo dano e instabilidade que a monarquia enfrentou durante os difíceis anos 1990. Naquela época, a família real estava sob intensa crítica pública e cada decisão pessoal parecia carregar consequências nacionais. Isso tornava Camila uma presença ainda mais controversa e complicada na história da monarquia. Após a morte trágica da princesa Diana, em 1997, a raiva pública contra Camila cresceu ainda mais forte. Muitas pessoas a viam como a outra mulher num triângulo amoroso doloroso que havia se desenrolado na mídia. Ela enfrentou anos de críticas, rejeição e desconfiança do público, tornando-se uma das figuras mais impopulares na Grã-Bretanha por um longo período. Apesar disso, o príncipe Charles permaneceu profundamente comprometido com Camila. Com o tempo, ele trabalhou cuidadosamente e pacientemente para mudar a opinião pública e lentamente reconstruir a imagem dela. Anderson sugere que Charles passou muitos anos tentando convencer a sua mãe a aceitar Camila plenamente. Supostamente, levou cerca de 8 anos antes que a rainha Elizabeth finalmente concordasse com o desejo dele de se casar com ela. Mesmo então,
A rainha não compareceu à cerimônia civil de casamento em 2005, embora tenha comparecido ao serviço de bênção posterior, mostrando tanto cautela quanto aceitação parcial. Anderson explicou que Charles continuou por quase 2 décadas a encorajar a sua mãe a ver Camila sob uma luz diferente. Ele acreditava que ela era leal, firme e devotada a ele, mesmo quando essa opinião pública era fortemente contra ela. Enquanto a rainha entendia a sensibilidade do sentimento público e a necessidade de proteger a reputação da monarquia, ela gradualmente suavizou a sua posição à medida que observava a consistência silenciosa e a dedicação de Camila. Este longo processo de mudança atingiu seu momento mais importante em fevereiro de 2022, quando a rainha Elizabeth II declarou publicamente o seu desejo sincero de que Camila fosse conhecida como rainha consorte quando Charles se tornasse rei. Esta declaração marcou um ponto de virada poderoso, mostrando que anos de hesitação finalmente haviam dado lugar à aceitação, confiança e uma bênção estabelecida para o futuro papel de Camila na monarquia. A rainha Elizabeth finalmente concordou com o desejo dele de se casar com ela. Mesmo então, a rainha não compareceu à cerimônia civil de casamento em 2005, embora tenha comparecido ao serviço de bênção posterior, mostrando tanto cautela quanto aceitação parcial. Anderson disse que Charles continuou por quase 2 décadas a encorajar a sua mãe a ver Camila sob uma luz diferente. Ele acreditava que ela era leal, firme e devotada a ele mesmo quando a sua opinião pública era fortemente contra ela. Enquanto a rainha entendia a sensibilidade do sentimento público e a necessidade de proteger a reputação da monarquia, ela gradualmente suavizou a sua posição à medida que observava a consistência silenciosa e a dedicação de Camila. Este longo processo de mudança atingiu seu momento mais importante em fevereiro de 2022. Quando a rainha Elizabeth II declarou publicamente o seu desejo sincero de que Camila fosse conhecida como rainha consorte quando Charles se tornasse rei. Esta declaração marcou um ponto de virada poderoso, mostrando que anos de hesitação finalmente haviam dado lugar à aceitação, confiança e uma bênção estabelecida para o futuro papel de Camila na monarquia. Que implicação o movimento de William tem sobre a monarquia? As coisas parecem propensas a voltar ao normal. Vamos falar sobre um novo centro de poder que parece abalar toda a monarquia, a ascensão silenciosa do poder real. À medida que as semanas lentamente se estendiam em meses, o ambiente dentro do palácio supostamente mudou da preocupação para uma espécie quieta de aceitação. A tensão inicial e a incerteza que outrora cercavam a situação começaram a desaparecer. Para muitos no círculo próximo da rainha Camila, tornou-se cada vez mais claro que a velha ordem à qual eles estavam acostumados não era provável que voltasse. A crença de que as coisas voltariam ao normal enfraqueceu com o tempo. A ideia de que o príncipe William eventualmente suavizaria a sua abordagem começou a desaparecer. Ao mesmo tempo, as esperanças de que o rei Charles III pudesse intervir com mais força para remodelar o equilíbrio também começaram a desaparecer. Em vez disso, uma nova realidade silenciosamente tomou conta dentro da casa real. Uma que muitos dentro do palácio podiam sentir, mesmo que nunca fosse abertamente falada. No centro dessa mudança estava uma presença clara e firme: o príncipe William. O que tornava a mudança tão marcante não era confronto alto ou desacordo público. Não houve discursos emocionais, nenhuma discussão pública e nenhuma crítica aberta dirigida à rainha Camila ou aos seus aliados próximos. Em vez disso, ele simplesmente continuou avançando com foco calmo e consistência, deixando o tempo e a ação fazerem o trabalho. De um ponto de vista estratégico, essa abordagem parecia altamente controlada e disciplinada. Nada dramático era visto na superfície. No entanto, a estrutura ao redor da monarquia lentamente começou a se ajustar. De um ponto de vista humano, no entanto, as reações eram mistas. Os apoiadores o viam como um futuro rei, protegendo cuidadosamente a estabilidade e o futuro da instituição que ele deve liderar. Os críticos, por outro lado, sentiam que a sua distância silenciosa e silêncio às vezes podiam parecer firmes, até emocionalmente distantes. Com o tempo, uma lição importante se tornou mais clara dentro do ambiente real. O poder real nem sempre se mostra através de conflito aberto. Ele frequentemente funciona através de canais mais silenciosos, através de confiança, acesso, influência e relacionamentos privados. Pequenas mudanças importam. Quem é incluído nas discussões?
Quem é convidado para espaços importantes e quem lentamente se encontra menos presente em momentos-chave. A propriedade da Rainha Elizabeth II, nesse sentido, se tornou mais do que apenas propriedade ou tradição. Ela veio a representar um período de transição e autoridade em mudança dentro da própria monarquia. Hoje, eventos públicos ainda mostram unidade, sorrisos e tradição. As cerimônias continuam como esperado, mas, por trás das aparências formais, muitos acreditam que os relacionamentos mudaram repentinamente. As lealdades mudaram e um novo centro de influência se formou. E à medida que esta transição silenciosa continua a se desenrolar, uma mensagem se torna cada vez mais clara. A era do Príncipe William não está apenas chegando, ela já começou, moldando o futuro da monarquia de formas que provavelmente serão sentidas por anos. Então, o que você acha da compra da propriedade privada pelo Príncipe William? Você realmente acha que poderia ser um pagamento por Diana? Adoraríamos ouvir as suas opiniões nos comentários abaixo. E não esqueça de curtir e se inscrever.